Rony renovando o contrato no Palmeiras. Dança gigante dos treinadores para 2023. Shows no Morumbi podem atrapalhar momentos decisivos da próxima temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre tudo isso e vai trazer novidades importantes no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, as últimas do mercado e muito mais. Você nem pensa em não assistir a esse vídeo até o fim, tenho certeza que você vai curtir. E se curtir, deixa like, não esquece também de se inscrever no canal, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você apostar de segunda a segunda. E eu já quero falar sobre a quarta-feira, final da Copa do Brasil. Dá uma olhada nas cotações que a 1xBet preparou para o confronto entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Vitória do Corinthians paga R$ 3,40 para cada real apostado. Em caso de empate, R$ 3,44. A vitória do Flamengo paga R$ 2,31. Cotações espetaculares. Se você acertar o resultado, vai se dar super bem. Também dá para apostar no ambos marcam, pagando R$ 1,93. Isso significa que se sair gol do Corinthians e também do Flamengo, você fatura R$ 1,93 para cada real apostado. Dá para apostar em campeonatos internacionais, em jogos do futebol brasileiro e muito mais. Para apostar é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro. João Adib, que é o CEO da CIMED, novo parceiro do Cruzeiro, anunciou para essa terça-feira novidades importantes. Você sabe que nessa terça em São Paulo, Cruzeiro e CIMED vão confirmar o patrocínio. Ninguém sabe ao certo os detalhes, a única coisa que a gente já tem é uma resposta do João CIMED a um seguidor dele nas redes sociais. O João respondeu da seguinte maneira sobre o acordo com o Cruzeiro, abre aspas, muito mais do que um patrocínio, vem aí uma parceria histórica. Tem muito torcedor da Raposa super empolgado com a novidade. Bora contar que o Atlético Mineiro, o rival do Cruzeiro, convidou 4 atletas que participaram da final da Taça das Favelas, campeonato que teve sua conclusão nesse final de semana. 3 dos jogadores que vão passar por um período de testes para as categorias de base estavam no time que foi campeão aglomerado da Serra, enquanto um estava no vice-campeão Jardim Leblon. Acho bem legal a ideia. Você precisa dar oportunidade para esses jovens que ainda não tiveram a chance de serem descobertos. Bora falar também sobre Antony, ex-jogador do São Paulo, que acaba de chegar ao Manchester United e começa com uma marca impressionante. Ele se tornou o primeiro jogador da história do Manchester a marcar gols nos 3 primeiros jogos na Premier League. O último deles na vitória contra o Everton por 2-1, e o Antony se mostrou super animado com o atual momento e com a parceria com nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo. Bora contar sobre uma revista inglesa, 442, que é super respeitada no meio, mandou muito mal na divulgação de uma lista com 100 melhores atletas. Está causando a maior polêmica da segunda-feira, é que a 442, essa revista inglesa, colocou o Pelé como apenas o 4º melhor jogador da história do futebol no mundo, em todos os tempos. Primeiro lugar para Messi, segundo lugar para Maradona, em terceiro lugar Cristiano Ronaldo, e só a partir daí aparece o Pelé. Muitos ex-jogadores, como por exemplo o Neto, apresentador, comentarista da TV Bandeirantes, revoltados com a divulgação dessa lista, com o Pelé apenas em 4º lugar. Na última lista, que a própria 442 havia feito em 2017, o Maradona era o primeiro, o Messi o segundo e o Pelé em terceiro. Houve uma mudança, o Messi assumiu a primeira colocação e o Cristiano Ronaldo ainda ultrapassou o rei do futebol, jogando o Pelé para o 4º lugar. Só para completar ainda sobre essa publicação, contar que ainda existem outros brasileiros no ranking. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno aparece no 10º lugar. Vou contar os 10 primeiros, vai. Messi em primeiro, Maradona em segundo, Cristiano Ronaldo em terceiro, Pelé em quarto, Zinedine Zidane em quinto, Cruyff em sexto, Jorge Best em sétimo, Beckenbauer na 8ª colocação e Puskás em nono. Como eu contei, Ronaldo Fenômeno em 10º, o Zico ainda aparece em 14º, Garrincha em 15º, Romário é o 18º, Carlos Alberto 25º, Ronaldinho Gaúcho 26º, Sócrates o 29º, Didi 46º, Rivelino 47º e Nilton Santos, jogador de número 50. O que você pensa a respeito dessas posições da divulgação desse ranking? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e palpite, beleza? Bora falar sobre uma dança das cadeiras que está se desenhando para o fim do ano, bastante grande, envolvendo técnicos. Primeiro porque já é bem tradicional mudança de técnicos. Depois porque vai ter muito time insatisfeito e vai querer mudar os treinadores. Para completar esse triunvirato,
Vale a lembrança de que vários treinadores têm contrato somente até dezembro, só para citar alguns. Vitor Pereira, o Corinthians gostaria de contar com o português, contrato se encerra em dezembro, ainda não há um acordo para renovação. Dorival Júnior, se depender do Dorival, ele fica, a menos que ele seja convocado ou convidado para treinar a seleção brasileira, embora o Flamengo não tenha se posicionado. O Flamengo vai esperar pela decisão ou pelas decisões da Libertadores e da Copa do Brasil para tomar sua decisão. Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, é pretendido por vários clubes grandes do futebol brasileiro, talvez não permaneça no Leão do Pici. Felipão já havia dito que tem a intenção de encerrar sua carreira como treinador no fim da temporada e espera fechar com o título da Libertadores da América. Cuca é outro que não tem seu futuro definido, contrato com o Atlético Mineiro termina agora no mês de novembro. Eduardo Barroca, recém-contratado pelo Bahia que vai ter o auxílio do Grupo City, deve pensar num técnico maior para o próximo ano. Mesmo vale para Jorginho no Vasco da Gama. O Vasco agora com o apoio da 777 vai trazer um treinador de mais peso e a ideia é contratar um estrangeiro. Para completar, Maurício Barbieri, um dos técnicos há mais tempo no clube, está à frente do Red Bull Bragantino. O contrato se encerra em dezembro e não deve ser renovado. A interpretação é de que ele já atingiu ou que ele não tem conseguido dar tudo aquilo que o clube busca e um novo treinador deve ser contratado no Red Bull Bragantino. Isso sem falar em treinadores que têm contrato longo, mas também podem não ficar, como por exemplo o Rogério Ceni, que a cada nova entrevista vai dando sinais de que pretende puxar o carro. Só para arrematar sobre essa lista, Paulo Pesolano tem contrato com o Cruzeiro até 2023, Luiz Castro renovou o contrato com o Botafogo até 2024, assim como o Mancini, treinador do América. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e o modelo da SAF. O pessoal do Fala Galo, que faz uma boa cobertura em relação ao Atlético Mineiro, trouxe uma informação importante nessa segunda-feira. Eles conseguiram apurar num papo com o Rubens Menin, que um dos mecenas do Galo, um dos 4 R's, o Rubens Menin divulgou que a intenção do Galo, ao se tornar uma SAF, é de negociar o pagamento de suas dívidas a curtíssimo prazo. Bem diferente, por exemplo, dos modelos adotados por Cruzeiro, Botafogo e Vasco. O Atlético se inspiraria num acordo fechado entre o Bahia e o Grupo City. O Grupo City pretende arrematar logo de cara os 235 milhões de reais de dívida que o Bahia tem para que a curto e médio prazo essa dívida nem seja um problema e o Bahia possa respirar tranquilamente. A dívida do Atlético Mineiro, você sabe, é bem maior, 1,3 bilhão hoje, embora ela vá cair cerca de 500 milhões de reais com a grana do Diamond Mall, que começa a ser depositada a partir de mês de outubro. Serão 136 milhões de reais pagos à vista nesse mês e outras 12 parcelas do total para chegar nos 340 milhões de reais. Com essa grana, 340 milhões, o Atlético imagina ser capaz de baixar em até 500 milhões sua dívida. Como Rafael e Rubens Menin são donos de 400 milhões da dívida do Galo e eles podem ficar com ações, é natural que essa dívida de 1,3 bi caia para bem menos, caia para algo na casa dos 500 milhões de reais. E o Atlético vai negociar o pagamento dessas dívidas de forma imediata ou a curto prazo com um dos investidores. São alguns interessados. Hoje, pelo menos 4 grupos conversam com o Atlético Mineiro. Bora falar sobre o São Paulo, que vai ser o palco dos shows do Coldplay. Você sabe que a banda que faria shows agora no mês de outubro, perdão, no Allianz Parque, os shows precisaram ser desmarcados por conta de um problema com um dos integrantes do grupo e foram remarcados para março. 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. O Allianz Parque não tem agenda para esses jogos, para esses shows no caso, e o Morumbi acaba de ser escolhido e anunciado como palco para a realização desses shows. Dessa maneira, o São Paulo arrecada dinheiro, cerca de 1,5 milhão de reais por cada data de apresentação, mas ao mesmo tempo deixa de ser palco para jogos importantes. É que o São Paulo, mais ou menos nessas datas, entre 10 e 18 de março, pode ter quartas e semifinal do Campeonato Paulista, segunda fase da Copa do Brasil ou terceira fase da pré-Libertadores. É um risco calculado. O São Paulo quer voltar a receber shows grandes e entende que o Morumbi é um dos melhores palcos, um dos melhores lugares para receber esses grandes shows. Até por isso, ter uma agenda internacional vai ser super importante. Bora falar agora sobre a torcida do Corinthians, que esgotou em poucas horas dessa segunda-feira todos os ingressos disponíveis para a decisão de quarta-feira, Neoquímica Arena, palco do jogo de ida contra o Flamengo. Você sabe que a decisão acontece nessa quarta em São Paulo e na outra quarta no Maracanã. Detalhe importante, todos os ingressos vendidos apenas para sócios torcedores sem a necessidade de utilização de bilheterias físicas, tudo pela internet. O próprio Corinthians já divulgou uma nota anunciando o encerramento desses ingressos. A nota diz o seguinte, abre aspas:
O Corinthians informa que todos os ingressos disponíveis para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena estão esgotados. Pode haver ainda o retorno de alguns ingressos desde que aqueles responsáveis pelas aquisições não façam um pagamento, mas aí é bem pouca coisa. Se você não comprou ingresso, a tendência é que você fique de fora desse jogo. Expectativa do Corinthians da maior renda da atual temporada. Esse recorde pertence ao jogo contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Na oportunidade foram 2.700.000 reais para um público de 45.558 torcedores. Todos os ingressos à disposição de torcedores do Flamengo também foram comercializados ao preço de R$400. Isso deve ajudar no aumento da receita bruta dessa partida. Só para contextualizar, é sempre legal contar que o recorde de público em jogos do Corinthians em seu novo estádio é de 46.903 torcedores na final do Campeonato Paulista de 2019 contra o São Paulo. Na oportunidade, a renda foi de R$5 milhões. É importante contar que para os jogos de clássicos em São Paulo não há permissão para torcedores visitantes. Dessa maneira, sem visitantes, o Corinthians não precisa criar limitações, barreiras entre as torcidas, aumentando a possibilidade de cobrar ou de ter mais gente no estádio. Quero fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras. André Hernan, jornalista super bem informado, contou nessa segunda-feira que Palmeiras e Rony encaminharam a renovação do contrato. Rony vai passar a ganhar um aumento e vai ter vínculo até 2026. Fui checar com uma pessoa do Palmeiras só para pegar mais detalhes, saber salários e tal. Essa pessoa me assegurou que de fato houve uma conversa entre as partes alguns dias atrás, coisa de 15 dias, 2 semanas. Mas desde então não se avançou nada. O Palmeiras gostaria de dar um aumento ao Rony, mas o Rony está pedindo mais do que o Palmeiras está disposto a pagar. Só para recapitular, quando o Rony é contratado, ele chega ganhando 400 mil por mês. Teve uma renovação de contrato no ano passado que elevou o salário do Rony até 600 mil mensais. O novo vínculo se encerra em 2025. O Palmeiras entende que a situação é bacana, que nem haveria necessidade dessa prorrogação tão imediata. O Rony é quem faz pressão, até porque ele entende que com 600 mil reais por mês ele está muito abaixo de vários outros jogadores, do Dudu ganhando 2.100.000, Gustavo Gomes, Rafael Veiga tiveram seus salários elevados, estão batendo na casa de R$1 milhão por mês. Rony ficou para trás, cara que é super protagonista na atual temporada, 56 jogos, 21 gols e 4 assistências. Qualquer novidade, volto a contar para vocês. Queria que vocês deixassem like, se inscrevessem no canal e lembrassem que a partir das 7 da noite tem programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau!